Olá, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre como a participação dos pais influencia na velocidade com a qual a gente observa os resultados, né, nos acompanhamentos psicopedagógicos, pedagógicos e neuropsicopedagógicos. Então, continua acompanhando o vídeo aqui que eu vou trazer umas informações que eu acredito que sejam muito boas para você. A primeira coisa é o seguinte: nós ficamos, né, com a criança, a gente às vezes pode atender uma vez por semana, 2 vezes por semana, por 50 minutos aproximadamente, tá? Nós ficamos com a criança por esse tempo. Quando a gente tem esse tempo com a criança, a gente vai avaliando e intervindo e vendo o que é bom para ela, a gente já conhece, né, a forma que ela aprende e tal, a gente traz metodologias, a gente traz jogos, a gente vê, né, maneiras melhores de ela aprender o conteúdo escolar. Então, é um trabalho muito bom, muito interessante. Acontece que um dia tem 24 horas, né? E a semana aí tantas outras horas a mais. E essa atividade ela precisa ser sempre retomada, essa atividade que você fez com a criança, né? Porque quando a gente faz uma atividade, né? E pela primeira vez, ela é guardada na memória de trabalho, na memória de curto prazo, né? Aquela coisa operacional ali. Quando você repete essa atividade no mesmo dia, né, e nos dias seguintes, o que o seu cérebro percebe? Opa, eu preciso guardar essa informação, porque senão eu vou ter que reaprender todos os dias. Então seria porque o nosso cérebro quer poupar energia. Então ele vai pensar, eu preciso guardar essas informações aqui. Então, ele guarda essas informações e aí fica mais fácil, cada vez que ele for fazendo, vai ficando mais fácil, né? E aí vai se tornando um hábito, etc. Vai formando aí novas conexões neurais e a criança vai ganhando aquelas novas habilidades. Ou seja, você precisa da repetição da atividade para ela ir para a memória de longo prazo. Quando a criança for dormir, que ela tiver executado a atividade ali mais de uma vez por dia, né? E no outro dia de novo. Então, num período de sono, é o período que o nosso cérebro faz aquela faxina, né? Então, o que ele vê que não usa muito, ou seja, se não repetiu muitas vezes, então é porque não vai precisar mesmo. Então, o que ele vê que não usa muito, ele descarta, né? E o que ele vê que é realmente importante, né? Aí ele vai guardar. Então, é por isso que a gente precisa sempre reforçar as atividades. Uma coisa para ajudar nisso é trazer os pais para as atividades, tá? A gente faz as atividades com a criança, vê que é bom para ela, fala com os pais, né? Tem encontros, tem algumas sessões com os pais e orienta os pais, conscientiza os pais de que eles precisam tirar um tempo com a criança para realizar aquela atividade, tá? Para fazer aquela atividade, porque isso vai fazer aquele conteúdo grudar, né, na memória da criança, né? E aí aquelas novas conexões vão se formando, né, até virar parte dela. Então, isso é muito, muito importante, tá? Para todas as questões, tá? Para TDAH, para dislexia, para descalculia, né? Para impulsividade, quando a gente está trabalhando, né? Essa questão de pensar um pouquinho antes, algum exercício que a gente faça para ajudá-la a pensar antes de agir, né? Que aí envolve aí o sistema límbico, é uma questão, a gente sabe que é orgânica, mas a gente, né, vai com o comportamento moldando isso e hoje já está comprovado que a gente com esse empenho, a gente pode modificar essas ações, né, essas habilidades que não foram construídas adequadamente. Então, a gente precisa muito orientar os pais e conscientizá-los de que eles precisam, né, refazer as atividades, as brincadeiras, os jogos. E aí entramos numa outra questão muito importante para ajudar a gente a ter resultados mais rápidos, que é trabalhar sempre com coisas que sejam divertidas, trazer sempre para o lúdico, tá? Isso é muito importante porque a criança, ela vai sentir vontade de fazer, vai sentir vontade de se empenhar e não só ficar fazendo aquele trabalho, aquele esforço difícil, árduo.
Muitas vezes a gente precisa mesmo fazer esse empenho a mais, esse esforço a mais, mas se a gente conseguir trazer para essas atividades, para essas habilidades que a gente precisa desenvolver, uma forma divertida, lúdica, né, de realizar a atividade, vai ser muito mais produtivo, porque ela, achando divertido, vai querer fazer mais vezes. Fazendo mais vezes, o cérebro vai ver que é importante e vai guardar na memória de longo prazo. Tá vendo como as duas coisas se conversam? Fazer repetidas vezes e fazer com envolvimento, com ludicidade, com diversão. Então, a gente precisa unir essas duas coisas. Por isso que os jogos, né, gente, eles são tão importantes. Porque os jogos, a gente vai, lógico, né, como tudo que a gente faz num consultório, ele envolve a nossa intenção, né, ele envolve a nossa... o nosso planejamento, a gente não faz nada sem planejar, então a gente faz já com uma intenção, um propósito para aquilo, então a gente já vai selecionar os jogos adequados para desenvolver aquelas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, ali o que acontece? A criança, né, a gente joga, ensina, às vezes dá, quando é coisa de imprimir, a gente imprime, recortar e outras coisas, quando necessário, né? E aí, né, o céu é o limite para criatividade. Aí a gente pode dar para levar para casa e tal, e conversar com os pais para fazerem atividade, para jogarem os jogos, né? Para se envolverem, né? Então aí a gente tem um outro ganho, né? Que é a criança ver que o pai se importa com ela, que a família se importa, que aquilo que ela está fazendo é importante, porque tudo que é importante demanda tempo, tá? E essa é a minha, o terceiro insight aí, né, para falar para vocês, que quando os pais ficam, né, mais tempo e dedicam tempo, assim, exclusivo, meia hora por dia, que seja exclusivo, né, para dar atenção, para jogar aquele jogo, né, então cria aí esse vínculo, esse envolvimento. Então a criança sente que ela é importante para a família, para os pais, né, para os responsáveis, para a pessoa que está fazendo aquilo com ela, né, e sente que aquela atividade também é importante, porque se está dedicando tempo para isso, né? É uma lógica, tudo que é importante a gente dedica tempo, tá bom? Então, olha, tá vendo como que essas três coisinhas, elas se casam de uma maneira, assim, tão engrandecedora, tão enriquecedora e com um resultado tão positivo que é, né, a melhora da criança e a velocidade com que acontece essa melhora. Então, olha só, o envolvimento dos pais, a ludicidade, né, e o envolvimento aí, o tempo, né, a questão aí emocional também. Então, é muito, muito, muito importante, tá bom? Então, essa é a dica que eu tinha para vocês hoje. Ah, não posso esquecer. Se você está vendo esse vídeo na data que eu estou publicando aqui, está havendo agora, está acontecendo agora, inscrições para participar da Semana da Psicopedagogia, que é a semana onde eu ofereço um curso online, totalmente gratuito, e ensino, né, tudo que é importante, todos os pilares que são importantes para sustentar uma carreira de sucesso na educação, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Então, se você, né, pretende ou segue uma dessas carreiras, será muito enriquecedor para você, né? E é totalmente gratuito, eu vou dar materiais, né, aulas em vídeo. Então, tem link na descrição do vídeo, tá? É só você ir lá e se inscrever para participar da Semana da Psicopedagogia. Se for fora da época aí, se você estiver vendo mais para frente, você já não vai poder mais participar, tá? Mas agora estamos em época de inscrições e vai ser uma alegria você participar desse curso, porque a nossa missão aqui, né, é compartilhar conhecimento e trazer cada vez mais pessoas, né, em cada cantinho do Brasil aí, dos outros países que eu sei que tem bastante, né, daqui da América Latina, de Portugal, para levarem, onde estiverem, levarem essa sementinha do conhecimento para todo mundo. E aí a gente multiplica, né, uma corrente do bem mesmo, tá bom? Um beijo e a gente se vê agora no próximo vídeo.